Graça e paz, amados irmãos, dando continuidade aqui aos nossos estudos do Evangelho segundo Marcos, hoje falarei da segunda parte do capítulo 4, versículos 21 a 41. Primeira parte desse trecho, no qual estamos meditando nesse dia, Jesus apresenta algumas parábolas. E o autor, Grant Osborne, tem um comentário muito interessante sobre Marcos que eu já citei outras vezes aqui nesses estudos. Ele diz que o tema central das parábolas de todo esse capítulo, a iniciar pela parábola do semeador, que meditamos na reflexão de ontem, é Jesus nos dizer que precisamos ouvir e obedecer a palavra de Deus e nos certificar de que somos receptivos às verdades do reino. E sobre esse trecho que estamos meditando hoje, ele fala o seguinte: nas 4 parábolas subsequentes, em 4, 21 a 34, esse tema é explorado em mais detalhes e de 2 maneiras. A candeia e a medida, versículos 21 a 25, explicam melhor o propósito das parábolas. Por meio delas, as verdades do reino, ocultas até o presente, versículos 10 a 12, estão prestes a ser reveladas, e todas devem ouvi-las atentamente. Em seguida, as 2 parábolas sobre sementes, nos versículos 26 a 32, mostram que Deus é responsável pelo crescimento do reino e a sua grandeza é garantida. Então nós podemos separar essas 4 parábolas em 2 grupos de 2. As primeiras da candeia e da medida, mostrando o propósito das parábolas, que é revelar as verdades do reino de Deus. A candeia era um elemento que era colocado nos cômodos para iluminar. Então Jesus está falando que ele trazia o seu ensino do reino para trazer luz a nós, aqueles que criam e que ouviam e obedeciam a sua palavra. Você vê uma clara conexão entre esse trecho e a parábola do semeador, que está na primeira parte do capítulo 4. O versículo 23, Jesus fala assim: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E no versículo 9, que meditamos na reflexão de ontem, há a mesma advertência de Cristo: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então está tudo muito conectado ao que eu falei no nosso estudo anterior. Então Jesus está falando isso, e na seguinte parábola, da medida, ele fala que devemos tomar cuidado para considerar atentamente tudo que estamos ouvindo. Ele usa esse que era um provérbio popular judaico, essa parábola da medida usa, pois naquela época, no comércio, existia uma pá que era usada para medir cereais ou produtos adquiridos e garantir uma transação justa, semelhante ao que temos hoje ainda. E o Grant Osborne fala o seguinte: trata-se aqui do princípio de lex talionis, a lei de retribuição ou reciprocidade. Então, o que Jesus está nos advertindo é que nós precisamos estar atentos, precisamos considerar tudo o que estamos ouvindo, pois nós temos o privilégio de conhecer as verdades do reino de Deus, e isso é um privilégio, mas também uma responsabilidade para nós. Então, essas 4 parábolas nós podemos dividir nesses 2 grupos: o primeiro, a candeia e das medidas, e o segundo grupo, as parábolas da semente e do grão de mostarda, que elas mostram algo maravilhoso, irmãos, que eu penso ser muito importante para a nossa reflexão nesses dias difíceis em que vivemos. Deus garante o crescimento do seu reino. Não há dúvida quanto a isso. A garantia não está na força da igreja, no poder político dos pastores, ou em nossas forças, em nosso braço, ou em tudo que podemos fazer, mas Cristo garante que a sua igreja prosperará. Como em outro trecho diz, que as portas do inferno não prevalecerão, a igreja vai avançar. Essa é uma garantia que Deus nos dá, que nos dá paz, nos dá tranquilidade, mesmo em momentos difíceis como os que estamos vivendo. A parábola da semente diz que um homem lançou a semente, e a semente por si própria, o grão vai crescendo. Então, a semente da palavra de Deus tem sido lançada e ela vai prosperar, porque é Deus que garante isso. E a parábola do grão de mostarda diz algo muito semelhante. O grão de mostarda é um grão muito pequenininho, mas que Deus garante que vai crescer e se tornar uma das maiores plantas, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Algo semelhante eu coloquei como uma leitura complementar no nosso dia de hoje, em 1 Coríntios 3, e no versículo 6 diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. O apóstolo Paulo sabia muito bem que o seu trabalho era importante, ele devia trabalhar, Apolo também trabalhava, mas quem dava o crescimento é o Senhor. E aí no final desse trecho,
fala no versículo 34 que quando Jesus estava só com seus discípulos, ele explicava-lhes tudo que ele tinha falado por meio de parábolas. E, irmãos, aqui me chama a atenção a importância de nós buscarmos o entendimento da palavra, mas com a iluminação do Espírito Santo. Antes de iniciar esse estudo, eu sempre oro e peço a Deus que fale ao seu coração, que o Espírito Santo revele as verdades de Deus por meio desse áudio, a você que está me ouvindo nesse momento. E eu te estimulo a fazer isso também. Quando for ler a Bíblia, faça uma oração, mesmo uma oração breve. Senhor, fala meu coração, pois Deus abre o nosso coração para entendermos a sua palavra. Na sequência, aqui já no final do capítulo 4, há um episódio maravilhoso em que os discípulos são chamados por Jesus a atravessar para o outro lado e eles entram no barco e de repente vem um forte vendaval, as ondas se lançam sobre as águas e Jesus está dormindo na popa e eles ficam angustiados, eles falam para Jesus: Mestre, não te importa que morramos? E Jesus se levanta, repreende o vento e o mar e tudo se faz bonança. E aí Jesus pergunta para eles: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eu trago essa pergunta para nós. Será que estamos com muito medo? Será que tudo o que está acontecendo, a angústia em relação ao dia de amanhã, o medo de contrair o novo coronavírus, o medo de não conseguir ter um trabalho, o medo de não ter o pão de cada dia, o medo de faltar, tem nos angustiado, nos abatido a ponto de ficarmos preocupados demais e olharmos para os ventos, olharmos para as ondas bravias e não percebermos que Jesus está no barco? Mas Jesus é aquele de quem os apóstolos falaram depois desse episódio. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu deixei como leitura complementar Mateus capítulo 7, em que usa também no início algo semelhante ao usado na parábola da medida. E já mais para o final do capítulo 7 de Mateus, Jesus conta uma parábola de dois homens que edificaram as suas casas, um sobre a rocha e outro sobre a areia. Você pode conferir lá depois. E justamente Jesus está falando da importância de ouvirmos a sua palavra e a praticarmos. Que as tempestades, as ondas vieram, os rios transbordaram sobre as duas casas, e aquela que estava sobre a rocha, que é Cristo, resistiu, enquanto a outra caiu. Então que possamos estar com o nosso coração firmado em Deus, mesmo em meio a tempestades, dificuldades, crermos que Jesus está conosco. E para a nossa oração desse dia, eu deixei a oração de Jonas no ventre do peixe. Jonas viveu uma grande tempestade, ele foi lançado do navio, um grande peixe, ele foi parar no ventre de um grande peixe e lá dentro ele orou. Só que Jonas estava ali por desobediência a Deus. E os seus discípulos estavam na tempestade porque obedeceram ao chamado do Mestre. Então, independente se você estiver na tempestade, no momento em que as coisas estão acontecendo sem o nosso controle, estamos obedecendo a Deus. Ou se, assim como Jonas, entramos em algumas tempestades em nossa vida porque desobedecemos ao que Deus nos ordenou, devemos clamar e confiar no Senhor. E Jonas diz no final da sua oração, no capítulo 2, versículo 9: com um cântico de gratidão oferecei sacrifício a ti. O que eu prometi cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Que Deus te abençoe e te traga paz e tranquilidade, pois Ele é poderoso para aquietar as tempestades da nossa vida.